E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Alex Coimbra e hoje eu vou fazer uma análise do livro MTV Bota Essa Porra Pra Funcionar. Salve, salve, meus amigos! Bom, o livro MTV Bota Essa Porra Pra Funcionar realmente foi um livro que me surpreendeu. Ele foi escrito pelo Zico Góes, né, que foi um diretor de programação da MTV durante muito tempo. E é um livro que a gente imagina que vai contar ali a história da MTV e acaba surpreendendo um pouco. Primeiro explicando o título do livro, né, MTV Bota Essa Porra Pra Funcionar. Esse título está relacionado a Uma Vez no VMB, que era uma premiação muito tradicional da MTV no Brasil. Como era uma premiação ao vivo, tinha algumas apresentações musicais que saíam às vezes um pouco dos trilhos, e numa dessas o Caetano Veloso tentou tocar uma música lá algumas vezes, sempre estava dando algum erro ali técnico, não sei se era o retorno dele, estava com problema, enfim. E aí ele pegou, bateu palminha assim e falou: MTV, vergonha na cara, vamos começar de novo e bota essa porra pra funcionar direito pra gente cantar certo com essa porra. E aí isso virou um clássico. O Marcos Mion cansou de zoar esse fato, e aí a MTV abraçou esse slogan até o final, né? A MTV continua hoje, aí você sabe que a MTV existe, mas hoje ela está abaixo da Viacom. A Viacom é dona da MTV no mundo, mas no Brasil a MTV ela foi muito tempo licenciada pela Abril. Abril Radiodifusão foi dona da marca MTV no Brasil durante muito tempo, mais de 2 décadas. Então a gente tem que separar a MTV atual, que é a MTV Viacom, da MTV que foi aquela MTV transgressora que a gente conheceu, que era a MTV da Abril Radiodifusão, que essa MTV infelizmente não existe mais. Mas esse livro nos remete a algumas histórias sobre essa MTV que tanto nos interessa. Eu fui telespectador assíduo da MTV entre os anos de 2005 e 2009, aquela época auge do emo, né? Fresno, NX0. Eu assistia MTV todo dia praticamente. Era o YouTube que a gente tinha na época. Não tinha YouTube, né? Até tinha no começo ali, 2006, 2007, mas o YouTube era bem mais fraco do que ele é hoje. Ele era praticamente nulo. Não tinha produção de conteúdo. Tinha uns vídeos lá aleatórios, alguma coisa bem simples, não como hoje, que você tem praticamente programas de TV dentro do YouTube, né? Mas tinha a MTV. A MTV ela era o nosso YouTube, da minha geração, talvez da sua que esteja assistindo aí também. Então, como ex-telespectador da MTV, esse livro já se tornou interessante para mim, pelo fato de poder conhecer alguns bastidores do canal, algumas informações ali que de repente nunca vazaram, né? Depois que o canal acabou, provavelmente o Zico Góes ia meter a boca no trombone, eu pensei. Ele vai contar um monte de bafafá sobre drogas, sobre tretas, enfim, coisas que a gente tem interesse em saber, né? Fofoca. E como eu disse algumas vezes, o livro foi escrito pelo icônico diretor Zico Góes, né? Nossa, quantos programas da MTV a gente assistia e quando acabava lá aparecia lá, direção geral Zico Góes. Quem é o Zico Góes, né? O Zico Góes é o cara que escreveu esse livro. Ele conta como ele entrou na MTV, como ele virou diretor de programação, como ele saiu da MTV chutado, depois como ele voltou pra MTV para tentar ali salvar o finzinho. Foi mais ou menos depois dos anos 2010, numa época que o negócio virou restart, começou o restart a acabar e entrou hip hop em alta ali, crioulo, tal, um monte de coisa, até a MTV acabar de vez e virar a MTV atual. Uma coisa que é muito legal nesse livro é que ele não conta só a história da MTV, porque a MTV ela tem uma expertise gigante no que tange ali ao mundo adolescente e jovem, né? A MTV tem essa expertise que foi dominada ao longo dos anos, e o diretor Zico Góes, ele divide com a gente um pouco dessa análise simbiótica que ele faz sobre o jovem, sobre como a cultura influenciava o jovem naquela época, né, dos anos 90, dos anos 2000, e de como isso pode nos ajudar a entender o cenário até atual. O livro ele é muito interessante não só pela questão da história da MTV, mas também por essa questão da análise sobre o público adolescente. Então, um livro que é interessante não só para os ex-telespectadores da MTV, mas também para estudantes de marketing, de publicidade, porque o livro ele é muito certeiro aí nesses assuntos que tangem ao universo comercial relacionado ao jovem. Porque o livro ele ajuda a mapear ali o cenário de entretenimento do jovem, né? Tanto relacionado à música, à cultura, ao marketing. O livro ele nos remonta à história do canal e traz informações muito úteis sobre o universo adolescente para que a gente entenda por que determinadas publicidades para jovens são diferentes das publicidades para adulto, por que a música direcionada para jovem é diferente para adulto, por que os programas da MTV eles eram tão agressivos assim no ponto de vista de extrapolar qualquer limite conservador, né? Hoje em dia a gente pensa que entende esse conteúdo, mas a expertise que foi adquirida pela MTV durante esse período que ela existiu no Brasil, da maneira que o Zico Góes conta nesse livro, nos ajuda a entender isso de uma forma muito mais ampla, muito mais profunda. É muito interessante. Por tudo isso, por ser um livro que conta bastidores da MTV, conta tretas, conta histórias que a gente não sabia ainda, né? E também porque ele faz essa análise do universo adolescente, nos ajuda a entender um pouco desse conceito da cultura e do marketing
em cima do adolescente, eu dou nota 5/5 para esse livro MTV Bota Essa Porra Pra Funcionar, do Zico Góes. Espero que você goste da leitura, se você ainda não leu. Se você leu, me conta aí embaixo se você concorda comigo, o que faltou falar nessa resenha, pra gente trocar uma ideia. E eu volto em breve por aqui com mais vídeos, sempre falando sobre cultura, tecnologia e marketing, tá bom? Um forte abraço a todos, fui!